Começar então, né, gente? Beleza, então, a gente entra agora no segundo módulo, tá? A gente vai estar falando agora de uma tarefa que, como eu expliquei no começo, é bastante interessante sobre um número de aplicações que essa técnica pode ter, tá? Que é a classificação automática de texto, porque você pode transformar um problema de vários problemas que você tem, por exemplo, filo de spam, detecção de vandalismo, montagem de diretórios, vários problemas como sendo um problema de classificação, se você pensa isso como sendo classes. Tá? Então, o problema de classificação de texto é um problema que, dado um documento textual, você quer identificar a que classe ele pertence. Tá? E a classe, como eu falei, pode ser várias coisas, dependendo do problema que você tem em mãos. Tá? O que a gente vai ver agora são vários algoritmos automáticos que permitem você aprender padrões de tal forma que você, vendo um novo documento que você não viu antes, você usa um padrão que você aprendeu para decidir qual é a classe desse documento. Tranquilo? Então, começar no começo da história, lá no início, quer dizer, você tinha um indício da área da informação que você tinha, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria e outras grandes bibliotecas, que você tinha quantidade imensa de novos livros entrando na biblioteca, você tinha que achar uma maneira de organizar esse acervo de tal forma que você pudesse encontrar o que você queria. Né? Então, a busca sequencial, à medida que a coleção ia aumentando, não funcionava. Então, os bibliotecários começaram a tentar achar algumas formas de você tentar descobrir a informação que você precisava de uma maneira mais eficiente. Então, a primeira maneira é você colocar, maneira que você pensar é você colocar um identificador único para cada documento. Ou seja, esse é o livro 1, o livro 2, o livro 3. Só que isso não alivia o problema quando você está querendo procurar um determinado livro ou uma determinada... Eu estou no lugar certo? Estou. Um determinado documento sobre um tópico específico, porque o identificador pode não definir qual é o tópico. Né? Então, nesse caso, a solução natural é agrupar os documentos, os livros, os itens de informação por tópicos em comum. E você coloca, por exemplo, pensando na biblioteca física, os livros ou os documentos que estão, os periódicos que são sobre o mesmo tópico, próximos fisicamente. A questão é justamente essa, como é que eu consigo definir qual é o tópico de um determinado documento, de um determinado livro. Tá? Esse grupo de itens que estão colocados sobre o mesmo tópico é então chamada a classe. Tá? É uma classe de documentos que tem um determinado tópico específico. Tá? Quando a classe é definida por um tópico, se chama classificação em tópicos. Só que você pode organizar os documentos de diversas formas diferentes. Por exemplo, você pode organizar por linguagem, então eu quero colocar no mesmo grupo todos os documentos de português, os outros de inglês e por aí vai. Por gênero, todas as teses e dissertações, todos os periódicos, todos os livros didáticos e por aí vai. Então, existem várias maneiras de você construir a sua classe, a sua categoria. Tranquilo? Bom, e é justamente isso. O processo de você inserir documentos em classes é referido como classificação de texto. Tá? E a gente considera esse problema como sendo um problema sinônimo à categorização de texto. Então, categorias e classes a gente está dando a mesma definição, que é um grupo que tem um determinado tema em comum. Tranquilo? Beleza? Uma coisa relacionada é quando você não necessariamente você tem um conjunto de tópicos a priori. Então, por exemplo, você sabe que seus tópicos são ciência, política e tudo mais, fica fácil. Agora, imagine uma nova coleção de documentos onde você não sabe justamente sobre o que são aqueles documentos. Ou seja, o conjunto de classes ou de categorias não é pré-definido. Ao mesmo tempo, você quer dar alguma forma de organizar esses documentos. Tá? Uma maneira é você agrupar esses documentos por algum critério que você não sabe ainda. Você pode, por exemplo, baseado no que a gente viu no módulo anterior, é agrupar esses documentos por similaridade. Então, todos os documentos que são mais próximos entre si ficam num grupo. Outros que estão menos similares, ou mais similares entre si, ficam no outro grupo. Tá? Então, essa tarefa de você agrupar sem ter um tópico e um rótulo, que dá o nome do tópico, isso é política ou isso é ciência, essa tarefa de agrupar sem classes e tópicos específicos é chamada, a gente está chamando de clusterização. Tranquilo? E a gente vai ver que, por causa da inexistência de tópicos definidos, a gente tem algoritmos diferentes para esses dois tipos de problemas. Mas os problemas são dois problemas correlacionados, que são como que você organiza a informação. Tranquilo? Tá bom. Bom, então eu já falei, né, quer dizer, o problema de classificação de texto é como você organiza os itens de informação que você tem. Isso é extremamente importante em vários contextos, por exemplo, uma empresa que tem centenas de milhares de documentos. Isso é essencial para você entender sobre o que é os documentos. Imagina uma empresa de construção.
Essas aqui são as plantas, essas aqui são os contratos, essas aqui. Então, organizar, classificar é extremamente importante em vários contextos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer uma caracterização dos diversos tipos de algoritmos que existem para fazer isso, sobre uma abordagem de aprendizado de máquina. Por que aprendizado? Porque esses são os algoritmos mais utilizados para você fazer tanto a clusterização, quanto, principalmente, a classificação automática de documentos. Tranquilo? Beleza? Tá bom. E esses algoritmos são também usados para fazer ranking, como a gente vai ver lá na terceira parte. Por exemplo, quando você usa eles para combinar as diferentes evidências relacionadas com o documento, como a gente viu lá no começo. Então, o que é Machine Learning? Definindo, né? É a aprendizagem de máquina. É um projeto de algoritmos que aprendem padrões existentes dado a entrada. Então, por exemplo, você vai aprender que com determinadas classes, as palavras que mais existem nessa classe são essas. Então, pega a classe de economia. Você vai encontrar lá termos tipo dinheiro, valor, bolsa, esse tipo de coisa. Na classe política, você vai encontrar outra coisa. Na classe esportes, você vai encontrar jogo, placar e tudo mais. Então, é esses padrões que o algoritmo tenta aprender para que, dado um novo documento, ele determinar a que classe pertence o novo documento. Tranquilo? Como ele aprende os padrões e que padrões são esses, é o que a gente vai ver à medida que a gente for descrevendo os algoritmos. Beleza? Bom, como eu falei, uma vez que um padrão é aprendido, você pode aplicar esse padrão num documento que você não viu. Então, se chegou um novo documento, você não sabe a classe, mas tem lá palavras como o placar foi tanto, o jogo foi empatado e tudo mais, muito provavelmente, muito mesmo, isso é da classe esportes. Beleza? Então, como eu falei, só que para você aprender isso, você tem que a priori saber que esses são os documentos de esportes, para saber que essas são as palavras que ocorrem. Então, esse é justamente chamado treinamento. A informação que eu dou para o algoritmo para ele encontrar o padrão que é necessário para classificar novos documentos. Então, os dados de treino são essenciais para que o algoritmo tenha uma boa performance. Tá? Por exemplo, mesmo que você tenha na classe esportes, você apresenta um conjunto de treinamento que seja só sobre futebol, se chegar um documento de vôlei, talvez ele não consiga dizer que aquele coisa é de esportes. Então, a qualidade dos dados de treino é também muito importante para que você tenha uma boa qualidade de classificação. Tranquilo? Beleza? Então é isso. Então, os algoritmos de aprendizagem podem ser divididos naqueles três tipos que estão aqui. Opa, foi mal. Aprendizado supervisionado. O que é aprendizado supervisionado? Justamente esse clássico que eu falei, que você dá uma massa de treino dizendo explicitamente uma representação dos documentos, por exemplo, a representação que a gente viu com TF-DF vetorial, e indica precisamente qual é a classe do algoritmo, a classe do documento. Esses algoritmos supervisionados eles aprendem os padrões a partir desses dados de entrada. Tá? Os algoritmos não supervisionados são aqueles que você não oferece a informação sobre a classe. São justamente os algoritmos que, por exemplo, de clustering, tá? Que tentam agrupar para algum outro critério que não seja a classe, porque a classe não existe, né? Não foi informada naquele problema. Existem também os algoritmos semi-supervisionados. Como é que eles funcionam? Basicamente, você tem uma massa muito pequena de treino, um conjunto pequeno de documentos de treino, e um conjunto muito grande de documentos que não são rotulados, não tem o rótulo dizendo esse documento é dessa classe. Como é que esses algoritmos funcionam? Eles aprendem a partir desse pequeno conjunto aqui, tá? Por exemplo, aquele conjunto que eu falei só de futebol. Tá? Só que o que ele faz? Ele aprende a partir de futebol e aí ele tenta classificar novos documentos que estão nessa massa aqui. Nos documentos de vôlei, ele pode encontrar, por exemplo, alguns outros termos que estavam aqui. Por exemplo, placar, desafio, que não necessariamente ele consegue classificar tudo, mas ele consegue classificar alguns. Então, esses que ele consegue classificar bem nessa massa não treinada, ele coloca para dentro, aumentando o treino. E aí ele vai sendo retreinado a partir desse treino que vai sendo aumentado. Então, isso, em alguns casos, te permite você começar com um treino muito pequeno e aumentando o seu treino com qualidade, você coloca para dentro só o que você tem certeza que você está classificando, e aí você consegue ter um algoritmo que aprende melhor. Tranquilo? Então, esses são os algoritmos chamados semi-supervisionados. Semi-supervisionados por quê? Porque ele recebe uma massa muito pequena de treino, existe uma massa grande de dados não rotulados, que ele não vai usar para treinamento, mas a partir do que ele aprendeu nesses aqui, ele pode aplicar nessa massa e trazer novos dados para aprender um pouco mais. Beleza? Então tá bom. Então, como eu falei, né, só resumindo aqui, os algoritmos supervisionados, eles aprendem com dados de entrada. O treinamento é composto de pares, um documento de classificação, onde você tem uma representação para o documento e uma indicação explícita de que classe aquele documento pertence. E o treino é usado para você aprender uma função
de classificação que, dado um novo documento, vai indicar a que classe esse documento pertence. Os algoritmos não supervisionados não usam dados de treino, até porque, a priori, não são conhecidas quais são as classes ou as categorias. Os algoritmos mais usados para a aprendizagem não supervisionada são os algoritmos de clusterização, como eu falei, e a gente vai discutir alguns deles. Existem também os algoritmos sempre supervisionados, que começam com uma massa pequena de treino e vão aumentando esse conjunto à medida que os dados vão sendo classificados com certa certeza. Então, formalmente definido o problema. Tá? Então, o problema de classificação de texto é definido formalmente dessa forma. Então, seja uma coleção de documentos e um conjunto pré-definido de classes, rotuladas, você tem o nome delas, política, esporte, o que seja, de classes com os respectivos labels. Uma função de classificação é uma função binária, tá? Que, dado um par documento classe, vai indicar 0 se aquele documento pertence àquela classe ou 1 se aquele documento não pertence. Tranquilo? Simples assim. Tá? Para começar, a gente vai ver variações dessa definição. Então, essa definição, ela admite tanto algoritmos supervisionados como não supervisionados para aprender a função. Note que, se o algoritmo é supervisionado, isso aqui é a classe, o treino é dado previamente. Se a algoritmo não supervisionado, essa função aqui aprende a partir dos padrões que foram descobertos. Tá? Existe também variações, por exemplo, uma variação multilabel significa o quê? Que 2 ou mais classes podem ser assinadas ao mesmo documento. Então, por exemplo, dado o mesmo documento D aqui, quando ele está pareado com a classe C1, eu posso dizer que ele pertence a C1. Se eu pegar outro par, documento D com classe C2, ele também pode pertencer a C2. Então, existem casos, por exemplo, que um documento pode sim pertencer a 2 classes. As classes não são necessariamente disjuntas. Exemplo, imagine um documento de história do futebol. Esse documento é tanto de esportes quanto de história. Tá? Então, existem situações em que eu posso sim assinalar mais de uma classe a um documento, existem situações que não. Uma única classe, o documento tem que necessariamente pertencer a uma única classe. Que é a situação aqui do single label. Tá? Outra coisa, a definição que a gente deu para esse problema é uma definição binária, ou seja, o documento pertence ou não a uma classe. A gente pode relaxar essa definição e pode, por exemplo, indicar uma função real. Ou seja, um algoritmo, em vez de dizer pertence ou não pertence, ele vai dar um grau de pertinência do documento à classe. Ou seja, esse documento pertence com 60% de chance à classe esportes e 40% à classe história. Tá? Isso é interessante porque, por exemplo, se o seu problema é um problema multilabel, você pode ordenar as possíveis classes de um documento, dado esse grau de pertinência. Eu vou colocar ele nas classes que tenham um maior grau de pertinência. Eu posso também dizer, o documento pode ter no máximo 2 ou 3 classes. E aí eu ordeno as classes pelo grau de pertinência e assinalo essas classes. Você pode ter casos em que você tem um problema binário, tá? O problema binário é classificar em spam ou não spam. Ou pode ser um problema que você quer classificar realmente em tópicos. E aí você vai escolher a hierarquia, isso é também chamada de taxonomia, que mais funciona para você. Pode ser que no seu caso você quer separar com uma granularidade muito fina. Então, por exemplo, o Demos, que é um site hierárquico, tem centenas de milhares de classes. Tá? Ele começa com classes bem genéricas e aí vai especializando. Então, esporte especializado em futebol, vôlei, aí o futebol é especializado em juvenil e tudo mais. Então, vai depender da granularidade que você quer separar. Então, depende muito da aplicação da quantidade de classes. Se você tem a data, isso pode lhe ajudar muito na sua tarefa de classificação. Inclusive, a gente vai falar disso numa dos projetos de pesquisa que estão no terceiro módulo. Por quê? Porque a maioria desses algoritmos, o que eles fazem? Eles assumem um único padrão para todos os documentos. Só que os padrões, eles mudam ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, se você pega um documento de computação em 1980, ele falava de coisas completamente diferentes que falam hoje. Você pega vamos dar um exemplo assim, bem absurdo. Pega a colônia de formigas. Você pega um documento com colônia de formigas na década de 80, com certeza esse documento, que tinha esse termo, é um documento de biologia. Só que hoje em dia existe uma técnica computacional de otimização chamada colônia de formigas. Então, esse padrão não é completamente agora só de biologia. Então, os padrões, o vocabulário, as palavras que são usadas vão mudando ao longo do tempo. Então, ter a data pode ajudar a você gerar um modelo para um escopo temporal específico.
Tá? E o problema é quando é que há esse shift, essa mudança de padrões. Isso é um problema em aberto de pesquisa. Mas, sim, se você tem a data do documento, você consegue gerar modelos que podem ser melhor do que um modelo genérico.